Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta a reunião da Comissão de Trabalho. Presentes vereadores Fábio Braga, vereador Afrânio, vereador Maico, nossos convidados, secretário da Educação, professor Maurício, representante do sindicato, se trazendo também. Eu solicito ao vereador Maico que faça a leitura do primeiro projeto da sua relatoria. Vereador Afrânio. Eu consulto o vereador Maico. Tem alguma objeção com referência à manifestação do vereador Afrânio? Eu vou ser muito breve na relatoria desse projeto, que já são da sessão anterior, vereador Afrânio, ou seja, eles já estão pendentes, então seguindo a ordem cronológica. Vossa Excelência com a palavra, então. Ainda que pese a importância dos presentes aqui. Vereador Maico, com a palavra. O primeiro projeto de lei do vereador Afrânio, 17709, 2018, que institui a identificação e divulgação dos valores pagos na locação de veículos pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. Esse é parecer. Tá? O que o vereador Afrânio tenta aqui é fazer similar àquilo que ele teve como objetivo na lei da publicidade dos comerciais, onde tem no rodapé o valor gasto. A intenção do vereador Afrânio aqui é das melhores e, evidentemente, que transparência. Teve um parecer aqui da Secretaria de Administração que fala que não há necessidade de colocar isso nos veículos locados, porque já existe no portal da transparência a informação, só que a transparência não é algo que deve ser colocado em um local para as pessoas acessarem. Nós devemos levar a transparência às pessoas. Então, a colocação dessas informações nos veículos locados pela Prefeitura, da maneira como o vereador Afrânio faz, é a melhor forma de transparência, é levar a transparência às pessoas, não as pessoas para a transparência. Só que, de qualquer forma, eu achei que o vereador Afrânio, o texto que ele fez aqui está no limite da legislação, assim, está na conta. Deveria ser, poderia dar uma melhorada, mas acredito que ainda assim pode ser aprovado e por isso o nosso parecer é favorável. Podia deixar um pouquinho mais claro aqui para não ter dúvida, mas mesmo assim ele tem condições plenas de passar, está no limite desse entendimento. Então, nessa Comissão de Serviços Públicos, a gente acha que, no momento que vive Florianópolis, essa transparência nos veículos locados, o custo de quanto isso está custando ao erário, é importantíssimo. E o nosso parecer, em síntese aqui, a gente dá pela admissibilidade do projeto, pela favorabilidade do projeto, né? Procedibilidade, porque a admissibilidade é na Comissão de Constituição e Justiça. Dando pela procedibilidade processual e prosseguimento da tramitação com o objetivo de instituir a divulgação e identificação dos valores pagos de locação dos veículos automotores por parte da Prefeitura ou suas autarquias, enfim. É isso. Vereador Maico, o vereador Fábio Braga pede vistas e eu concedo a ele vista. Vossa Excelência com o segundo projeto. Ok. Segundo o parecer, dispõe sobre o tratamento de leishmaniose visceral canina no município de Florianópolis. O projeto é o 17844, da vereadora Maria da Graça. Nós também damos pela questão favorável, pela procedibilidade. A vereadora Maria da Graça aqui, no seu projeto, artigo 1º, fica permitido no município de Florianópolis aos tutores de animais acometidos pela leishmaniose visceral canina optarem pelo tratamento clínico de seus cães. Os tutores de animais acometidos pela leishmaniose visceral canina que optarem pelo tratamento clínico de seus cães deverão comprová-lo perante o Centro de Controle de Zoonose após a assinatura do termo de ciência e responsabilidade. O tratamento dos animais portadores da doença somente será aceito pelo órgão sanitário responsável se realizado sob a supervisão médica veterinária e com o uso dos medicamentos autorizados pelos Ministérios da Saúde ou da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. O objetivo aqui com esse projeto é permitir que as pessoas, como parte do Estado, auxiliem o município de Florianópolis, que já tem uma certa precariedade na composição de recursos para o tratamento da leishmaniose visceral, que, quando acomete pessoas em 90% dos casos, leva à morte. Então, por mais que as pessoas queiram fazer esse tratamento nas suas casas, eles obrigatoriamente precisam de um acompanhamento do poder público. Nesse caso, o vereador Fábio Braga, seria uma junção de serviços do serviço público com a cidadania
das pessoas nas suas residências, com acompanhamento, né? Ela é uma lei nova ou ela está alterando alguma legislação? É um projeto de lei. Mas ela altera alguma legislação? Não. Ela é uma lei que está se criando? Exatamente. Vereador Maico, que é projeto, o senhor é o relator ou é voto de vista? O nosso é parecer. Parecer. Relatoria. Quer que eu leia o parecer inteiro? Não. Vereador Maico, você pode continuar. Vereadorzinho, tudo bem? Projeto de lei são de 3 vereadores. Projeto de lei 17696. Autoria do vereador Lino Pérez, do PT, Marquito e Pedro Cabral, do PSOL. Emenda dispõe sobre a política municipal para a população migrante com objetivos, princípios, diretrizes e ações. Aquele modelo de projeto que cria a política municipal, muitos projetos passaram por essa comissão e outras que dispõem sobre esse formato. Ele sofreu algumas alterações, mas, em síntese, é um projeto muito parecido com outras políticas que já passaram por aqui e não tem porque essa comissão não dá pela procedibilidade do projeto. Então, meu voto é um voto de vista pela possibilidade, mas a gente pede uma realização de audiência pública onde a própria Secretaria Municipal de Assistência Social possam esclarecer o posicionamento e a falta deles no processo, porque falta a própria assistência social maior não influência, mas maior participação dentro desse projeto criado pelo vereador Marquito, que eu até estranhei, sempre tem muitas conexões com a assistência social, então a gente pede audiência pública. O seu parecer é de vista. Eu pedi para o secretário pegar o projeto original para verificar quem é realmente o relator. E aí nós temos 2 pareceres. Tem o de Vossa Excelência como de vistas e o outro que ele vai trazer em seguida. Enquanto isso, Vossa Excelência continua com... Acredito que o próprio autor da matéria, os autores da matéria, são favoráveis à audiência Não, pública. eu quero ver o parecer, porque existem 2 pareceres, do relator. Sim, ótimo. E Vossa Excelência. E o último, senhor presidente, foi aquele que, só para deixar claro, o projeto de lei 17829 de 2019, que autoriza o Executivo Municipal a outorgar a concessão de uso de imóvel à Associação Beneficente Cultura Delta, o ABC Delta. Não sei como é que ficou, estou com um projeto aqui, mas ficou encaminhado à audiência pública, né? Mas dentro do projeto original, na relatoria... Na verdade, a própria entidade solicitou audiência pública, foi acatada nesta reunião por unanimidade. Vamos aguardar a audiência, ele fica sobrestado até a audiência pública que foi combinada na última reunião. Os senhores lembram, né? De qualquer forma, anexar o processo para efeito de registro, o nosso voto de vista. Agradeço. Obrigado. Que vai ao encontro do que solicitou a própria entidade, que é a audiência pública. Vereador Maico, com relação ao projeto anterior, o vereador Dinho foi o relator e ele vota pela normal tramitação da matéria, uma vez que o projeto de lei vem de encontro às demandas do município. Então, nós temos 2 pareceres, vereadores. O vereador Dinho propondo, dando pela admissibilidade, e o vereador Maico Costa também, mas pede uma audiência pública. Então, nós temos 2 pareceres. A nossa audiência pública pede para que a própria Secretaria de Assistência Social possa se manifestar com mais clareza no processo. Eu acho que isso é importante. Mas eu coloco a apreciação dos vereadores. O vereador Dinho é o parecista e o vereador Maico é o votivista. O senhor acompanhou? O vereador Dinho. Na segunda folha, o vereador, dá para olhar. Não, só não passa ainda no orçamento. Defesa do consumidor. Aqui só. Passa ainda em 2. É uma política pública que versa sobre a questão ligada à assistência social, né? Isso é um serviço público. Claro.
Pode ser. Como a gente não tem comissão, Pode, vereador Fábio Braga, a gente não tem comissão de assistência social aqui, essa comissão de serviço social e serviço público seria aqui o ideal dessa audiência pública. Então, o vereador Fábio Braga, o vereador Afrânio, este vereador acompanha o vereador, relator, o vereador Dinho. Vereador Fábio, o vereador Maico Costa, concluído. Vereador Dinho, Vossa Excelência. Ou vamos com... O vereador Afrânio tinha sugerido no início que nós tratássemos do projeto, que o secretário pode se manifestar. Se Vossa Excelência concordar, nós vamos tratar desse assunto. Então, nós temos aqui um projeto de lei, vereador secretário Maurício, que trata sobre, altera o artigo 83 da Lei 2.517, de 86, da nova redação da Lei 1811, 2009, Estatuto Magistério Municipal, do Magistério Municipal. Então, são dois projetos, dois executivos, um direto ao magistério e outro servidor público. O magistério, exatamente. Um é do magistério e o outro inclui o dispositivo da auxiliar de cela, exatamente. Na última reunião, o vereador Afrânio, e também por maioria desta casa, sugeriu que fosse adiado ou sobrestado por uma sessão, até que conversasse com a secretaria, por isso nós fizemos o convite a Vossa Excelência, e também a secretaria, ao Citrazem, o sindicato, e também o secretário, foi secretário também da Saúde? Não, só os dois, né? Então estão presentes Vossa Excelência e também o Citrazem, que o Citrazem sugeriu também, Claro. Uhum. Vereador Dalma, eu creio que na nossa memória ainda está o debate que fizemos com relação àquela circular interna, que o secretário Paraná baixou com relação à venda de produtos nas cantinas, na escola. Mas aí nós... Mas não está nesse projeto. Não é nesse. Não. É por isso, como o secretário Maurício está aqui, a gente... Podia também tocar no assunto. A nossa memória está puxando Perfeito. por esse assunto, mas vai ser tratado primeiro com o secretário de Saúde. Se houver necessidade, nós chamamos a secretária de Educação. Mas é um assunto que chegou na Câmara e nós queremos entender, na verdade. Antes de nos posicionarmos, queremos entender o que está acontecendo. Na mesma linha também, secretário, vereadores, além de Citrazem, Secretaria da Educação, também temos um representante da Secretaria da Administração, a Fabrícia, que está presente também, que era... Sim. A administração, por gentileza, quer ficar próximo ao secretário, se tiver algum esclarecimento que possa nos ajudar, eu gostaria de convite para fazer parte dos nossos trabalhos também. Então, temos aqui um projeto, o parecer do vereador Dinho, 60, pela normal tramitação. O vereador Afrânio, ele pede que o secretário se manifeste para poder esclarecer algumas, no parecer de vista dele, ele pede um esclarecimento maior da Secretaria da Educação e a razão de nós convidarmos o senhor, a administração e também o Citrazem para que nós possamos ter tirar algumas dúvidas se necessário, sim. Então eu passo a palavra ao vereador Afrânio, que no seu projeto, no seu parecer de vista, faz essa solicitação. Bem, apenas para recuperar a tramitação da matéria, esse tema, ele nos mobilizou no sentido de, como era um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, nós partimos do pressuposto de que o Poder Executivo, desta vez, ele estava sabendo bem o que estava fazendo. E precisávamos ouvir a outra parte diretamente relacionada, que era o sindicato. E a comissão entendeu que deveria levar ao Citrazem para que ele se manifestasse. Por meio de um ofício, o Citrazem
se manifestou, está nos autos. Eu vou deixar, inclusive, para que eles mesmos leiam e esclareçam a posição. E diante, então, de uma percepção de que havia opiniões que não eram opiniões de consenso, mas que talvez pudéssemos aqui aproximar as partes e, quem sabe, encontrar um entendimento na regulação desta lei, entendeu-se por bem pedir a presença da Secretaria Municipal de Educação e do próprio sindicato para que as partes se manifestassem e, posteriormente, a comissão tentasse encontrar um caminho para a decisão. Perfeito. Então, foi esse o encaminhamento, foi plenamente assim atendido, e eu considerei extremamente razoável a posição dos colegas vereadores, de tal sorte que, na tarde de hoje, nós temos aqui essa oportunidade. Nessa linha, nós queríamos ouvir, então, o representante do Citrazem, se ele pode ler o seu requerimento, o seu ofício, ou se ele tem manifestações fora do ofício, mas passa a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Então, cumprimento a todos os presentes, Secretaria de Educação, Administração, de seus representantes. Agradeço aí ao vereador Afrânio pela provocação aí. Eu acho que o nosso ofício aqui, eu poderia, na verdade, expor um pouco do teor geral que trata ele. É basicamente de uma provocação que a Secretaria de Administração e também de Educação nos fez. No ano passado, a gente teve várias audiências sobre o tema, né, Cleusa? E o objeto fundamental dessas provocações era uma preocupação dessa Secretaria, especialmente da Administração, quanto ao pagamento do terço constitucional de férias, não sobre 30 dias, como consolidado, mas sobre 65 dias, né? Então, eles dialogavam com a gente, que estavam preocupados que esse direito constitucional de um terço de férias, da gratificação de um terço de férias, ela se estendesse, no caso dos trabalhadores do magistério e dos bibliotecários e auxiliares de sala, para 65 dias. Então, a gente fez um diálogo sobre isso. Acho que nós, como representantes dos trabalhadores, entendemos que não era o momento de pleitear isso, realmente, que é ganhar a gratificação de férias sobre 65 dias de férias, e tentamos chegar numa redação que pudesse acalmar os ânimos das secretarias de administração, e inclusive do erário público ali, que é uma das justificativas deles, para o pagamento dessa gratificação, com uma redação diferente, que é a redação que foi apresentada ali no parágrafo... Por exemplo, é a mesma redação nas duas, tá? Por exemplo, aqui no artigo 1º, inciso 3º, parágrafo 2º, do 1760. Aliás, parágrafo 3º. Um terço constitucional incidirá somente sobre as férias de janeiro, 30 dias, previstos no inciso 3º desse artigo. Então, isso foi incluído de modo a deixar uma redação inequívoca de que o terço constitucional de férias é só sobre 30 dias. E quanto a isso, o sindicato, como representante, e os trabalhadores, vamos dizer assim, no termo popular, deram o braço a torcer de não fazer mais esse pleito não entrou em nenhuma database. Eu me lembro de um diálogo que a gente fez também com a Secretaria de Educação, com o professor Maurício, e que nas assembleias aí de 2018, a gente fez algumas assembleias no final do ano em que esse assunto estava muito forte na categoria, uma preocupação muito intensa, vide um histórico de ataques às férias dos profissionais de educação, né, de outros tempos, e que pareciam voltar à tona com esse projeto. Digo isso porque, uma vez que a gente teve acordo com a redação desse parágrafo, não se estender a gratificação para os 65 dias, veio de carona com esse projeto a troca do termo férias escolares por recesso escolar. E aí o recesso escolar é justamente esse ataque que falo. Para os trabalhadores, o recesso escolar ele é lido como um período que o trabalhador pode ser convocado a qualquer momento. E não era isso que estava em objeto. Não era esse o objeto da discussão. Ser recesso escolar
ou ser férias escolares. O objeto da discussão é o pagamento ou não do terço constitucional sobre 30 ou 65 dias. Então, nós dialogamos mais de uma vez e a saída encontrada pelo Executivo, depois vocês podem expor melhor, foi colocar um termo, não vi em lugar nenhum isso, que é férias / recesso escolar, para tentar aproximar um pouco da nossa, vamos dizer assim, do nosso pleito. Na nossa visão, ainda permanecendo o termo recesso escolar, é prejudicial, é um debate que a gente não levantou na categoria, inclusive nessa database, dizendo que esse pleito estava garantido. E o nosso debate aqui, e proposta de chegar a bom termo, seria justamente garantir que não tivesse o pagamento do terço de férias. Nós já dialogamos com os trabalhadores de abrir mão nesse sentido, já foi isso que está constando aqui. No entanto, a questão de considerar como recesso escolar o restante do período tem, sim, para nós uma ameaça, se não dessa gestão, mas gestões que virão, uma vez consolidadas na legislação, de que os profissionais da educação podem ser chamados a qualquer tempo, uma vez que eles estariam em disponibilidade remunerada. Esse é o teor do ofício. Obrigado, sindicato. Eu passo a palavra ao nosso Presidente, secretário. só para fazer uma provocação. Uma questão de ordem, vereador Fábio Braga. Obrigado. Presidente, eu me lembro ainda na greve de janeiro, quando a prefeitura, essa gestão atuou, eu lembro que o vereador Afrânio, era outra gestão do sindicato, né, vereador Afrânio? Estivemos na mesa e o senhor como mediador naquela época, né, tinha esgaçado todos os canais. Eu lembro que o senhor o senhor muito mais experiente do que eu só no primeiro mês de gestão, ainda sentado naquela fogueira para a gente poder tentar chegar numa mediação. E eu lembro que esse tema, inclusive, ele apareceu na mesa de forma transversa, nós chegamos a debater. Maurício, na última reunião da comissão, o vereador Dinho fez um parecer, o vereador Afrânio outro, e nós chegamos numa mediação para tentar, na verdade, elucidar os conceitos. E é por isso que eu votei, inclusive, pela vinda do senhor, que a minha dúvida estava exatamente nos conceitos de férias ou de recesso, como o colega do sindicato mencionou, e a minha dúvida é exatamente nos reflexos que isso ocasionaria, né? Tanto na chamada, como mencionou o sindicato agora, mas também como no reflexo dos pagamentos. Por isso eu queria entender exatamente a questão conceitual e legal de recesso e férias, para ver qual reflexo teria no pagamento, ou na questão de incorporação, enfim. O que tiver de reflexo na legislação do município para os professores, com essa terminologia usada ou com uma diversa. Se o senhor pudesse também se concentrar nisso, que é o que me provocou a apoiar a ideia de lhe convocar para trazer para cá. Exatamente a terminologia técnica e a diferença que vai ter conceitual de um nome ou do outro na legislação. Secretário Maurício, seu com a palavra. Bem, boa tarde, vereador Dalmo, presidente da comissão, os vereadores Dinho, Fábio Braga, Afrânio, Maicon, Bruno do Sintrazen. Aqui eu vou pedir a ajuda da Cleusa também, que é da administração e que lida mais diretamente com esse assunto, e todos os presentes, Fabrícia, que me acompanha também, da educação. Eu vou ser muito objetivo. Tá? Tudo aquilo que o Bruno falou, eu concordo 99%. A única preocupação que o Bruno externou, que é a preocupação do Sintrazen, é a questão da nomenclatura ao ser mudado. Férias. Todos os trabalhadores têm direito constitucional de férias. 30 dias, e sob os 30 dias você paga um adicional de 1/3. Ponto. No município de Florianópolis, você tem, no Estatuto do Magistério e na lei que fala dos bibliotecários e auxiliares de sala, que é Código Civil, estende esse conceito de férias. Isso tem gerado problemas, inclusive, na Justiça. O próprio Sintrazen entrou com ação nesse sentido. Aonde, no futuro, quiçá, você pode fazer o pedido para pagar 1/3 de férias sobre aqueles 35 dias também. Então, 1/3 de férias sobre as férias constitucionais e mais 1/3 de férias sobre os 35 dias, que é os 65 dias do magistério. Essa que está a discussão. Não tenho dúvida que o conceito de recesso escolar é o período que as nossas unidades educativas não estão em pleno exercício com os nossos crianças, estudantes, jovens, se falar da EJA. Então, essa é a diferença. Então, o que o Executivo quer com o projeto? O Executivo quer se preservar no sentido de problemas jurídicos e judiciais no futuro, dando o nome juridicamente correto. Inclusive, tem um parecer aqui da
do procurador da Câmara, que ele, inclusive, fala, ele vai até um pouco mais além, né? Onde ele diz que a proposta do Executivo férias barra recesso não cabe, e sim recesso escolar mesmo, né? Que é na página, pelo menos a cópia que eu tenho aqui, a página, não sei se é 109 ou 9. Né? Então é isso. Né? Férias são os 30 dias constitucionais. Nós temos, depois dos 30 dias, nós temos mais 35 dias, que é o recesso escolar. Não há atividade nas nossas unidades educativas. Né? Então é isso. Acho que o Executivo quer elucidar isso para não ter problemas futuros e problemas trabalhistas. Tá? Não sei se a Cleusa quer acrescentar mais alguma coisa, mas esse é o entendimento. Estou à disposição. Secretário, eu posso, inclusive, fazer leitura aqui da observação da Procuradoria da Casa, onde eles, sim, recomendo ao autor ou à CCJ que proceda aos ajustes do texto para deixar bem claro cada situação da norma legais, e que, por certo, evitará futuros processos judiciais. Isso o doutor Xeraim recomenda no parecer dele. Me permite, é que no texto do Executivo, justamente para não dar essa, quem sabe, sair por um caminho do meio, se colocou férias barra recesso. E o parecer do procurador é justamente dizer o seguinte, não, é férias e é recesso escolar. Ele foi até mais duro, no meu entendimento. Quanto ao sindicato, ele fala que o sindicato recomenda o seguinte, ó, não há acordo sem justificativa cabível, você fala aqui, para que mantenha o termo recesso escolar. Então, diz que não há acordo, e ele fala que tem férias barra recesso para evitar futuros. Vamos ouvir, então, a representante da administração. Boa tarde, vereador Dalmo, presidente, cumprimento a todos. Na verdade, né, nós já sentamos à mesa várias vezes para conversarmos, né, nós, o sindicato e a Secretaria de Administração, junto com a Educação. E o que provocou essa mudança na lei, vereador Afrânio, foi justamente os pedidos judiciais que começaram a aparecer na folha de pagamento da Secretaria de Administração sobre o pagamento de 65 dias de férias. Então, nós já estamos com alguns pré-julgados já pagando, né, os 65 dias de férias. A impactação financeira disso chega a 11 milhões ano. Por quê? Porque hoje o custo de férias, aproximadamente, das férias escolares, que são os 30 dias, custa em torno de 5 milhões ano. Um terço de férias pago ao magistério, mesmo incluindo o quadro civil, que é o bibliotecário e o auxiliar de sala. Mas, se nós pagarmos 65 dias, né, o terço de férias sobre 65 dias, ele vai para 11 milhões ano. E nós já temos alguns pedidos na Justiça, já, onde os servidores ganharam na Justiça os 65 dias de férias. E isso seria inviável, né, nas contas públicas manter, seria insustentável manter este pagamento. Foi aí que a gente conversou, sim, com o sindicato, e nós começamos a propor a mudança em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, onde clarear, né, o texto da lei, porque, em nenhum momento, a Secretaria de Administração, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde quer tirar ou deixar de pagar o que é devido e o que é direito do trabalhador. De forma alguma, e o Bruno sabe disso enquanto sindicato, né? Mas nós queremos clarear, sim, essa situação para que a gente não venha por um caminho que passe a ser insustentável na parte econômica, né? Vocês, vereadores, nós, sociedade, nós, trabalhadores de serviço público, sabemos o que nós estamos atravessando de crise nessa questão dos pagamentos, né, de salário, né, do custo disso. Então, foi nesse sentido. Por isso, mudou-se para recesso escolar naquela ocasião. Mas, em discussão com o sindicato queria manter as férias escolares. Então, nós, enquanto casa, entendemos que colocar férias barra recesso escolar atenderia tanto a administração pública quanto o sindicato e os trabalhadores. Né? Agora, se há uma recomendação de um parecer, aí, claro, essa casa é que vai decidir. Mas já digo que
fica insustentável se a gente começar a ter que pagar 65 dias, né? 1/3 de férias por 65 dias trabalhados. Não dá para a gente segurar, né, 11 milhões ano hoje. Era isso, senhor. Obrigado. Vereador Afrânio. Os 11 milhões que tu falas é com relação a se estendermos esse cálculo a todos. A todos. Não aos que já estão obtendo por força judicial. Não, se estendermos a todos. Chegaria a 11 milhões. A 11 milhões. A folha. Isso. Certo. Só as férias. Sim, só a incidência de um terço. Só a incidência de um terço sobre 65. 35 dias. Sobre 65. 65. O mais 35. Mais 35 dias. Isso mesmo. Porque esse e o outro nós não vamos discutir aqui. Claro. Com certeza. Vereador Fábio Braga. Por Obséquio, essas ações que a senhora falou são ações individuais ou há alguma ação coletiva solicitando essa extensão desse 1/3 de férias constitucional para que ele seja dobrado aos 65 de forma coletiva? Há algum pedido coletivo para que isso aconteça? Por enquanto, só temos conhecimento de ações individuais. Chegou ainda ações em 2 pessoas, em dupla, né? Mas, por enquanto, só chegaram as julgadas para que a gente pudesse, né, pagar só individuais. A prefeitura, então, já está pagando alguns servidores com um período de 65? De 8 casos já? 20 casos. Já houve... Quem era o autor dessa ação, você lembra? O sindicato já pediu uma ação para transformar em 65 dias? Já teve. Houve eu não me lembro de quanto que é essa ação, faz 2012, né? Houve sim um pedido e, como eu falei, vereador, hoje a gente, dialogando com as secretarias, a gente entendeu de chegar no consenso em que se fizesse uma redação que detalhasse quais são essas férias para afastar essa possibilidade desse pagamento. Então, a gente tem esse entendimento, né? Não há desacordo nisso. Eu acho que as falas do secretário e da Cleusa também foram no sentido daquilo que eu falei. Nós já dialogamos sobre afastar essa possibilidade. No entanto, o termo recesso ele é disponibilidade remunerada. Para nós, se entende que se tem uma carona colocada aí de chamar o servidor no período de férias. Então, esse termo não é adequado para o mérito que a gente está querendo. Por isso que a gente destrinchou, fez todo um detalhamento aqui no projeto de lei para afastar a possibilidade do pagamento de 65 dias. Então, os trabalhadores, na sua representação, não estão pleiteando isso. Esse mérito já é ponto pacificado. O que não dá para fazer é a gente abrir uma nova discussão sobre o recesso, sobre abrir a possibilidade do recesso escolar. Então, a sua preocupação é férias/recesso. Perfeito. A nossa questão é que o recesso escolar, o termo recesso escolar, ele abre a perspectiva da convocação do trabalhador no seu período de férias. Está aqui colocado, é disponibilidade remunerada. Existe, secretário? Não é esse o objeto. E a administração, existe essa possibilidade? De educação, perdão. Existe a possibilidade de um período de férias ser convocado, como o líder sindical fala? O representante sindical? Olha, na verdade... A ideia do Sintrazen é a garantia, né, de não ter a convocação em recesso. Perfeito. Um terço de férias, pelo que eu estou entendendo, está pacífico. Isso, pacífico. A questão é o seguinte, o recesso escolar, quando que muda o recesso escolar? Quando nós temos uma anomalia durante o ano, ou greve, ou uma calamidade pública. Então, há uma garantia no Estatuto do Magistério de 30 dias de férias e 35 de recesso. Então, isso já está colocado, já está dado. Então, todo ano, você tem 30 dias de férias, 35 de recesso. A questão toda vai estar em quando? Isso já está dado. Agora, você vai ter uma calamidade pública. Bem, numa calamidade pública tudo muda, só que o calendário, historicamente, no município, sempre você vai chegando para frente, com a garantia dos 35 de recesso e 30 de férias. Toda a preocupação aqui do Executivo tem a ver com a questão do pagamento. Você já tem 20 casos hoje pagando 65 dias de férias. Com certeza deve ser um caso único no Brasil. E o problema está todo na interpretação como hoje está,
tem esse nome e esse entendimento já dado por 20 pessoas. E aí, como diz a Cleusa, se a prefeitura continuar perdendo essas ações, por mais que tenha ganho uma ação coletiva, você vai ter um problema, né? Porque hoje é o magistério, daqui a pouco você vai poder ter até em outras classes, por mais que as outras não tenham o recesso, mas você começa a abrir uma discussão. A questão é constitucional, 1/3 é de 30 dias. Perfeito. Secretário, nós temos o parecer do vereador Dinho e tem o parecer de vice-vereador Afrânio, a manifestação do Sintrazem e a manifestação da administração e da educação. São dois pareceres, eu concedo a palavra ao vereador Afrânio e depois vamos decidir em qual ao Maio também está escrito e depois vamos decidir qual o parecer que vai ser que vamos acompanhar. Vereador Afrânio. Bem, eu acho que esse teu aí está mais completo, o meu acho que está 1760 está com o Maico. Cadê o voto de vista do... Não, está com ele. Termina em que página aí o teu? Qual é o número? 60, final 60. 26 aqui. 26. 26. 26. Então, o que eu percebo é o seguinte. Ver se eu consigo explicar o que eu entendi. Está entendendo, né? Não, porque se eu conseguir explicar, eu acho que assim eu me posiciono, eu me coloco em uma posição que talvez me aproxime de uma possibilidade de ajuda para resolver o impasse. É nesse sentido que eu coloco. Se eu não entendi, eu não posso ajudar. Se eu entendi, quem sabe eu posso ajudar. Talvez não, mas o pressuposto é entender o que está acontecendo, não é? Se eu não entender, ninguém pode ajudar. Esse é o pressuposto. Então, é o seguinte. As palavras do Bruno, representante do Sintrazem, ele diz que o sindicato, em função de todo o debate que já foi feito, etc., deu o braço a torcer. Palavras do Bruno. De que não é hoje mais correto reivindicar a incidência de 1/3 sobre 65 dias. Foi isso que eu entendi a parte de cá. Mas persiste uma preocupação que é o recesso sair da tradição da rede. Na verdade é isso. Tem uma tradição e que essa redação vai abrir uma janela para quebrar a tradição. A parte da Prefeitura, da Secretaria da Administração e da Secretaria da Educação diz o seguinte, então, isso para nós já está resolvido, o que nós queremos é estancar essa onda de judicialização que incide em cima dos 65, quando nem mais o Sintrazem insiste nessa tese. Então, me parece que as partes estão próximas, próximos, mas a redação ainda não contempla de modo que atenda perfeitamente as partes. O que distancia é a redação, não é o entendimento. O que distancia é a redação, não é o entendimento entre as partes. Então, eu acho que nós deveríamos adotar o seguinte encaminhamento, que eu vejo assim uma pista na fala do secretário da Educação. Aquilo que o sindicato diz que ele tem receio de a rede fazer uma quebra cotidiana do recesso / férias, ou férias / recesso, que se deixasse explícito o caso de calamidade pública, o caso de reposição de aulas decorrente de paralisações. Então, nesses casos, nós reforçaríamos quando o recesso poderia ser interrompido para efeito de trabalho. Nesses casos, nós já anteciparíamos aqui. Numa eventualidade, se não estiver previsto nem no A nem no B,
né? Ou a necessidade de sentar com o executivo e sindicato e eles mesmos encontrar um jeito de resolver, porque a vida é assim, nem tudo que está na lei vai ser eterno. Às vezes aparecem situações que não foram previstas. Então, eu sugeria, vereador Dalman, que a gente encontrasse uma redação que atendesse tanto o executivo como o sindicato, e se isso for verdade, se o que eu estou falando fosse verdade, mostra a importância dessa reunião antes de a gente deliberar, e que tanto o parecer do vereador Dinho pode evoluir, né, para uma dinâmica de conversa, como também, vamos dizer assim, uma posição distinta que pudesse ocorrer, também não precisa ser manifestada. Então, nós estaríamos construindo um caminho de entendimento, de conversa para superar o impasse. Vereador, esse é a minha forma de ver. Não sei se o Bruno concorda, se eu entendi, se o secretário concorda eu acho que entendi. Você deu uma alternativa, só que tem o seguinte, porque o sindicato sugeriu, eu observei bem a posição do Bruno, quando ele falou, nós demos o braço a torcer. Por quê? Porque houve uma ação coletiva que não foi vencedora. Porque senão, hoje é 11 milhões, podia ser muito mais. Porque houve já uma ação. Então, mas houve uma coisa, né? Se naquela oportunidade tivesse vencido, seria uma constante. Tá? Então, eu acho que Vossa Excelência entra no caminho correto. Eu acho que é por aí. Se houver um entendimento, se alguns casos específicos que possa ser chamado, eu acho louvável. Agora, o projeto vereador Dinho, ele dá para a normal tramitação do projeto original, sem essa observação. O sindicato faz a manifestação, que eu acho justa também, a preocupação deles é válida, mas nós temos que observar se não vai trazer prejuízo para os cofres públicos e também para uma demanda da sociedade. Porque se hoje entrei 20, amanhã pode ter 50. Eu vejo isso, porque já tentaram coletivamente, não deu certo. Mas individual parece que está dando certo. Então, eu tenho essa dúvida com relação a isso, se é uma alternativa que fica na lei. Não, em caso esporádico, só em greve. Eu não estou aqui para dizer, olha, quem é que tem a razão? Eu acho que nós estamos aqui para construir, e foi por isso, vereador Afrânio, que nós adiamos o projeto por uma sessão até que viesse esclarecer. Nós temos hoje 2 projetos, eu consulto ao executivo, que é o autor do projeto, se tem esse entendimento. Se tiver esse entendimento, tudo bem. Caso contrário, nós temos 2 pareceres. Vereador Afrânio, mais uma vez, a palavra Vossa Excelência, e depois o vereador Afrânio Braga. Pois não, para colaborar, vereador Dal. É porque o vereador Maico também. A manifestação do sindicato faz referência ao Estatuto do Servidor. O Estatuto do Servidor é matéria codificada. Não pode ser por meio de PLC. A votação é 2/3. Percebe? Então, tem todo um conflito que a gente deve evitar aprovar uma lei por PLC quando ela vai impactar no Estatuto do Servidor, que é matéria qualificada. Por isso que eu acho que a forma PLC não colidiria com a codificação, uma matéria codificada não colidiria se ela amparasse o que está no código, percebe? Então, eu estou tentando também resolver aqui um problema nosso, Maurício, que é um problema de técnica legislativa, que é para viabilizar não só o entendimento entre as partes, mas a viabilidade da técnica legislativa, que nós temos que ser aqui respeitosos com isso também. Tá? Antes de passar para o vereador Afrânio, o vereador Maico, eu consulto o secretário da Educação, qual é o entendimento dele com relação à manifestação do sindicato. Vamos ver o Maico? Vereador Maico, por gentileza. Bom, presidente, demais presentes, o Bruno, representante do sindicato, colocou que já é consenso entre os servidores que não há o direito do requerimento de 1/3 de férias sobre os 35 dias. Dos 35 excedentes aos 30 que são de maneira provisionamento previsto constitucionalmente, né? O que me preocupa aqui, no texto da própria sugestão do Executivo, é que dessa forma, como está construída aqui,
Me parece que aí estaria chancelando que férias / recesso escolar. O vereador Fábio Braga, que é advogado, no meu entendimento, com a redação que se dá aqui, se chancela, está chancelando, aí está homologando o direito aos 35 dias, a requerer os 35 dias excedentes, pelo que está construído aqui. Acho que essa redação, aí o parecer do Xeraim, ele vem um pouquinho, ele dá um caminhamento nesse sentido, que a gente precisa deixar mais clara a redação do que está nessa legislação. Ele recomenda aqui, o autor, que proceda os ajustes no texto para deixar bem claro cada situação na norma legal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente, como diz o Manezinho. Férias é férias, recesso escolar é recesso escolar. Tem que deixar isso bem claro na lei para amanhã, depois, não ter um prejuízo, inclusive jurídico, no meu entendimento. Da maneira como está aqui, parece que vai na contramão do que todos estão defendendo aqui na... Precisa fazer esses ajustes. Vereador Fábio. Só um adendo. Férias é uma coisa, férias escolares outra coisa. E recesso escolar outra coisa. Então, nesse sentido só, vereador Maico, que a gente quer resguardar. E o parágrafo 2º aqui volta a dizer que ele não abre margem para outra interpretação, na nossa visão. 1/3 constitucional incidirá somente sobre as férias de janeiro, 30 dias previstas no inciso 3º desse artigo. Então, para nós é inequívoca essa interpretação, uma vez que está detalhada. Se precisar detalhar mais, não tem problema. Nosso problema é justamente a questão do recesso escolar, vereador. Isso para uma leitura sistemática, né? Talvez, mas eu acredito ainda que precisaria deixar mais claro na legislação para não haver nenhum tipo de confusão. Para nós, sem problema nenhum. Vereador Maico. Vereador Fábio Braga. Obrigado, presidente. Presidente, a questão de um terço de férias dobrado ali, para mim, já está completamente sanado. Completamente positivado a impossibilidade, o sindicato já foi claro, inclusive a prefeitura, de fazer a dobra, né? Isso já está extremamente claro, inclusive para mim já está até superado esse debate, a gente está indo para o debate subsequente já. O vereador Afrânio, ele traz uma saída que também me deixa sempre... Porque a janela que o vereador Afrânio menciona, ela já existe positivada na lei, né? O secretário falou que a definição do que é o recesso escolar, ela já vem definida no que é, né? O que parece que o vereador Afrânio está tentando, junto com o sindicato, buscar uma saída, é a positivação nessa lei dos parâmetros que já existem, até porque nós não podemos inovar nessa lei sobre o que é parâmetro de recesso. O que parece que deixaria mais confortável o sindicato e com a proposta que o vereador Afrânio traz à mesa, é pegar o que já está positivado na lei do magistério e replicar nessa lei, até porque nós não podemos inovar de jeito nenhum. Se inovarmos, o vereador Dinho, nós vamos incorrer, inclusive, numa irregularidade da legislação, mas a saída que busca o vereador Afrânio junto com o sindicato é que essas matrizes que já estão na questão do magistério, que já estão positivadas o que é o recesso, se pudesse de forma até redundante, né, mas acredito que é uma redundância que não vai prejudicar ninguém, que ela fosse replicada no próprio artigo da lei, mencionando o que significa esse recesso, que, ao meu ver, não vejo problema se já é positivado em lei. Se o vereador Afrânio teve dificuldade em compreender se o entendimento dele era este, talvez eu tenha dificuldade de compreender se a minha afirmação é exatamente essa. Se a gente fazer de forma redundante o que já está na lei do magistério, aplicado nessa lei para que seja mais uma vez positivado o que já está na lei, só para definir o que é o recesso, que já vem definido numa legislação diferente, mas aqui menciono de novo para não deixar abertura nenhuma, ainda que eu entendo que se já está positivado numa lei maior, não teria como inovar. Mas essa que é a saída, vereador Afrânio, se indago se é essa a possibilidade de replicarmos o que já está mencionado na lei, nessa lei o que se trata do recesso. Acredito que é isso, Maurício, que se tenta a construção. E se já está na lei e se vai replicar, também não vejo tanto problema assim. Secretário Maurício. Essa lei, ela em universo de incidência de quantas pessoas ela consegue? De todos os membros que atuam no magistério, cerca de 6.500 profissionais. Hã? Desculpa. Não, sim, todos. Isso. Pensei que já ia para um outro assunto. Veja bem,
eu quero dar o meu entendimento a 3 conceitos aqui: férias, férias escolares e recesso. E recesso escolar. Os profissionais da educação, incluído eu, nós não temos férias escolares. Nós temos férias, que são as férias legais, constitucionais, 30 dias. Quem tem férias escolar é o estudante, é o aluno, a criança. Nos nossos textos aqui, nós temos uma questão que a gente está discutindo, já temos um ponto, que é a questão férias só nos 30 dias e a esse incide 1/3. Nos 35 dias, não. Ponto. Acho que está tudo acordado. A questão entra agora na discussão é o conceito de recesso escolar. A meu juízo de valor, o conceito de recesso escolar também é um conceito bastante consolidado na educação, seja superior, seja nas escolas particulares, seja nas escolas públicas nos municípios. O grande debate, que é a preocupação do sindicato, é que se o município poderá ou não solicitar o trabalho daqueles que estão em recesso escolar. Essa que é a grande questão. E isso que tem que conversar. Eu não vejo nenhum problema em recesso escolar. Vamos lá, nos últimos tempos nós tivemos as greves, nós tivemos alguns movimentos e ficou configurado os 35 dias mais os 30. Isso me parece que já é dado como certo pelo governo, pelo sindicato, de muito tempo. Então, eu não sei se vale a pena a gente dizer tudo o que é recesso escolar. Eu confesso que eu vou ter até dificuldade. Recesso escolar, a meu juízo de valor, o que é? Nós temos 30 dias de férias e nós temos outros 35 dias que não há aula nas nossas unidades educativas. Só um adendo, sem polemizar, mas para não deixar passar, inclusive o município de Florianópolis é um que tem um do maior recesso escolar. Outros municípios nós não temos esse recesso escolar. Mas foi um ganho histórico, nós não vamos nem discutir isso, o governo não quer discutir isso também, não é o ponto nesse momento, mas é um número de dias bastante alto. Então, na hora que você coloca agora o que é recesso escolar, eu não sei se isso ajuda, entendeu? Porque é recesso, é o período sem aula, inclusive os nossos calendários, anualmente aprovado, ele já vem com isso. Isso está no estatuto, inclusive. Os 65 dias, 35 e 30. Pequenas férias, grandes férias. Não, quais são as situações que nós temos hoje? É uma situação de período de greve, onde você recupera os dias, porque você tem uma lei maior, que é 200 dias letivos, enquanto obrigatoriedade, e 800 horas. Então, no ano letivo em curso, eu tenho que ter 200 dias de exercício nas unidades, e isso pressupõe a presença de professores e estudantes, 200 dias e 800 horas. Então, vou aqui chutar, se eu tiver uma greve, sei lá, em dezembro, que extrapola lá, eu vou ter que entrar, como a universidade faz isso, já fez, acho que o município de Florianópolis, de repente, eu confesso que eu não acompanho isso, do para trás, mas eu entro no ano seguinte ainda no calendário anterior. Então, eu preservei aquele ano, 200 dias, 800 horas, e preservei os 35 dias de recesso e os 30 dias de férias. A grande discussão aqui é a preocupação do Executivo, de agora e para o futuro, da questão do 1/3. Essa é a grande questão, que isso me parece estar ponto pacífico. Se me permitem também, é sabido que em outras redes existem rotinas consolidadas de, por exemplo, organização da unidade, cursos obrigatórios, que eles entram nesse período. E essa é a tradição, acho que um pouco do que o vereador Afrânio falava aqui. Então, a gente vinha dialogando, eu estou com a Suzete também aqui, que também é diretora do sindicato, a gente vinha estudando aqui a matéria, e dialogando sobre o termo que nós não precisaríamos ficar com o recesso escolar. Nossa sugestão seria colocar férias escolares e colocar nos termos que o próprio secretário colocou aqui. As férias escolares são compreendidas no período que os estudantes não têm aula. Não precisa a gente entrar na seara, inclusive, do que é o recesso escolar colocado ou não. Delimitar o período de férias escolares e delimitar que o período de férias incide 1/3 somente sobre o período de férias coletivas de janeiro. Então, retirar o termo recesso escolar e colocar férias escolares, e que seja delimitar o que significam essas férias escolares. Isso afastaria qualquer
qualquer suspeita, qualquer frisson lá da nossa base, que não tenho dúvida que, uma vez prosperando esse entendimento, vai haver, sim, bastante trabalho por parte da nossa base de estar questionando, e como é que isso era uma matéria que a gente já tinha feito diálogo, que já estava consolidado e agora vem com esse entendimento. Eu acho que isso afastaria qualquer problema, vereador. Você mencionou isso no seu ofício, não? Férias escolares, sim. Férias escolares. Secretário O Maurício. juiz de valor é aquilo que nós estamos falando. Férias escolares não resolve. Não resolve. Porque numa ação na justiça, você vai botar férias escolares, por isso que tem ganho-causa. E vão continuar ganhando, se esse for o conceito, né, de férias escolares. Que o problema está na palavra férias escolares, né? E férias, por isso que eu acho que a interpretação do procurador está até mais correto, que é recesso, tirar o nome férias. A questão de férias / recesso foi um meio termo que se chegou entre o Sintrazem e a administração naquele dado momento, né? Eu entendo que está errado, né? Eu tenho que ser... O que é férias? Férias são 30 dias constitucionais. Como que nós vamos chamar o 35? Aí é uma questão que tem que discutir. Mas esse 35 não pode ser chamado de férias, sob pena de o projeto ser inócuo. Porque o projeto ele tem como grande objetivo justamente o executivo, a prefeitura, a Câmara, né, não perder na justiça essa questão. Então, esse conceito de férias, esse nome de férias, vai cair num juiz. Férias é férias. Férias é férias. Se é escolar, se é férias, ele vai dar um terço em cima. O vereador dá um vereador presidente. Esse é o meu entendimento. O Maico Costa, por gentileza, para concluir. Eu entendo que sim. Vereador Fábio Braga, acredito que a discussão dessa situação não termina aqui, vereador Fábio Braga. O objetivo é justamente evitar que essas discussões possam ir para uma outra seara, que é o judiciário. E eu continuo achando, e aí coaduno aqui do pensamento do secretário Maurício, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Férias e recesso escolar. Precisa ter clareza do que é o recesso, o que se pode ter no recesso, o que não pode ter no recesso. Recesso é período para elaborar conteúdo, para fazer cursos. O que é o recesso? O que tem no recesso? Qual é o objeto do recesso? E precisa separar o que é férias. Férias / recesso pode dar a interpretação de um juiz, uma juíza futuramente, que é férias e tem direito aí da incidência de 1/3 também durante esse período. Então, me parece até, secretário, que o senhor não foi consultado para a construção desse projeto. Vem do executivo e vem dessa forma, quem construiu esse projeto? O maior interessado deveria... Não consegui entender como que isso vem para a Câmara, já deveria ter vindo lá, com isso bem azeitado e separado. Então, eu acredito que a legislação vai, da maneira como ela está, ela vai, inclusive, chancelar os 20 processos que já foram dados ganho de causa aí. Vereador Maico, nós começamos a repetir todas as tentativas, a tratativa e as observações feitas pelo vereador Afrânio, já esclarecido pelo sindicato, pelo Bruno, pelo secretário e pela Neuza também. Cleusa, então eu acho que nós temos dois pareceres. O parecer do vereador Dinho e o parecer do vice-vereador Afrânio. Você te recomendou convidar o sindicato e também... Não, mas daí não... Não sei, então nós temos dois pareceres. Não votou para mim. Não votou para eu concluir o parecer. Até porque tem que concluir o parecer. É normal que o vereador Afrânio sugeriu que o sindicato tivesse essa reunião para tirar os esclarecimentos, da mesma forma a Secretaria da Educação. Gostaria de dar E como nós temos dois pareceres, nós podemos, na verdade, ouvindo... Não, o senhor solicita, o que pode ser feito é retornar o senhor para concluir seu parecer de vista, ou assinar com o senhor, ou assinar com o relator, que é o vereador Dinho. Neste momento, após a gente já conversar, o parecer do vereador Dinho tem 3 votos. Eu acompanho o vereador Dinho e também o vereador Fábio Braga. Agora o secretário, ele sugere uma alteração que não seria retornar, apenas uma correção que o relator pode fazer aqui no próprio parecer. Em tempo ele fazer uma correção. Vereador presidente. Vereador Fábio.
Me Não, o parece, que ele falou, não. me parece, senhor presidente, que a vinda do Bruno aqui, do secretário, foram extremamente providencial. Claro. E os dois votos, tanto o parecer quanto o voto de vista, foram construídos antes da vinda dos dois. Sim. É normal que tanto o parecerista quanto o voto de vista tenham argumentos para acrescentar nos seus votos depois da vinda dos dois que esclareceram fatos aqui. Exatamente. Então, é ideal que se dê mais prazo, senhor presidente. Não, vereador. Uma vez, Mas os votos, nós convidamos o secretário e o sindicato para se manifestar. Após a manifestação, cada vereador tem autonomia para ficar com um voto ou com outro. Ou também, se não tem mais pedido de vista, porque está vencido pedido de vista, nós votávamos ou com o vereador Afrânio ou com o vereador Dinho. Ele não existe, ó, pedir de vista novamente, ou o vereador Afrânio pedir vista para fazer... Vereador Dalmo, o parecer do vereador Afrânio não é um parecer terminativo. Vereador presidente. Não é terminativo. Ele só solicitou a reunião. Então ele teria que voltar para ele fazer o parecer dele. Claro, exatamente. Ele não tem o parecer terminativo. Sem nenhum problema, pode ser feito isso. Ele só... Mas porque ele sugere ao sindicato uma reunião e aconteceu. Isso, Mas agora ele tem que voltar pode para ele retornar fazer o para ele. parecer. Tá. Exatamente. Mas o vereador, não, exatamente, não impede, se tiver interesse de vereadores acompanhar o parecer do vereador Dinho que ele apresentou, mas o senhor pode se convencer os vereadores e depois mudar o seu voto. Nenhum problema. Exatamente. Impede, vereador Dalmo. Ó, Claro, aí fica exatamente. errada a tramitação. Vamos respeitar o parecer do vereador Dinho. Permitam-me concluir. Permitam concluir o meu parecer. Após a reunião. Resultado da conversa. Quando eu trouxer o parecer aqui, na próxima reunião, Vossa Excelência, que é o gestor dos trabalhos dessa comissão, vai colher os votos de quem acompanha o vereador Dinho, quem acompanha, ou quem sabe, o debate que nós vamos fazer entre nós, perfeito. surja uma terceira alternativa que pode ser síntese e eu acompanho o vereador Dinho. então, vereador, como não tem projeto de vista, vereador, como não tem projeto de vista, ele retorna o senhor para a manifestação. Obrigado, senhor Perfeito? presidente. É isso, senão a vinda dos dois Tá. foi Da mesma forma, o projeto foi seguinte tem o construído mesmo no anterior. encaminhamento, vereador Frânio. O projeto seguinte é o mesmo encaminhamento, que é a mesma matéria. Senhor presidente, vereador Dalmo, vereador Fábio, vereador Afrânio, Bruno do Sintrazem, vereador Maico, secretário Icleusa, boa tarde aos presentes, assessores e servidores da Câmara. Primeiramente, eu quero fazer aqui as palavras do Maico, em parte, ali em 20% minhas palavras. O Executivo teria que exaurir todas as dúvidas referentes a uma matéria desse nível para mandar para casa. Depois que as comissões dessa casa e todo o processo fosse respeitado. Eu votei contra essa ampliação, essa reunião ampliada que nós estamos fazendo hoje com a educação e com o Sintrazem. Por quê? Porque a matéria veio do Executivo. Eu suponho que o secretário Maurício, a administração, próprio doutor Bill, o procurador do município, tivessem o pleno conhecimento das ações, do 30, que é legal, e o 35, que é recesso, né, para que a gente viesse. Tanto é que eu entendi férias e recesso como férias, o que é legal, né, e o recesso, aquela parte que não precisa ser remunerada. Mas a interpretação de cada legislador, de cada advogado, é diferente. Vai buscar jurisprudência, vai buscar, e já temos 20 casos. Então, era mais um motivo para ter mais cautela na construção desses termos, né? E aí, vereadora Afrânio, eu concordo, o senhor devia ter batido o pé na última reunião, dizendo que tinha que voltar para o senhor, porque eu não admito que a matéria... O senhor pede para ir para o Sintrazem, a matéria foi. Aí a matéria volta, vem para mim. Vereador, ele pediu para convidar o Sintrazem para vir uma reunião. A matéria não foi... E o secretário também. O vereador Afrânio é o relator da matéria. Não é relator, ele é pedido de vistas. O relator, o senhor. O vereador Afrânio não tem um relato aqui não, na não, CCJ? não. Quem que foi o relator dessa matéria? Foi na comissão de trabalho. Ah, foi o vereador Renato. Então, o próprio líder do governo, ele tinha a responsabilidade de, na CCJ, fazer isso, para quando chegasse nessas comissões, estava resolvido, né? Então, só para
só para acatar aí as recomendações, né? Eu acho até que esse projeto deveria voltar à educação para ver o termo correto, para ver legalmente o que agrada as partes, tanto ao servidor, que quer o recesso, que é os 30, não quer os 35 de recesso remunerado, que eu também acho que não é no momento pertinente, mas que o projeto pudesse vir já pronto para a gente não estar atrasando uma tarde, atrasando outra comissão. E, óbvio, o vereador Afrânio, um vereador que foi deputado, vice-prefeito, que tem o filtro do vereador Afrânio. Eu sempre digo que a gente tem que levar em consideração. Agora, esta casa ela tem que tramitar e tem que vir do executivo a matéria com o máximo de acerto. E as comissões têm por responsabilidade, presidente, inclusive o líder do governo faz parte dessa comissão, ver essas coisas para a gente não chegar quase no final. Ela não vai mais a comissão nenhuma, né? Nenhuma. Inclusive, eu acho que ela deveria ir à educação, que é uma matéria... Educação, não vai, aqui na outra folha. O orçamento também. Vai a educação, vai a educação e orçamento. Então, era isso, vereador Dalmo. Na comissão, na CCJ, o vereador Renato foi o relator. O vereador Afrânio, já preocupado naquela oportunidade, também entrou apenas para parecer de vista. Lá. Também ele parece. Não, ele foi. Tá, tudo bem. Aí. É outra comissão, vereador. É outra comissão. Na comissão de Justiça, o vereador Renato deu parecer pela normal tramitação, acompanhado por 4 senhores vereadores, e o vereador Afrânio pediu vistas, teve o seu parecer de vista. A mesma preocupação dele permanece agora na Comissão de Trabalho. Então, não vejo nenhuma dificuldade, após ouvir o sindicato e a secretaria, retornar ao senhor para refazer, analisar seu parecer, se existe entendimento, conforme o vereador o Fábio Braga me lembra agora aqui, que o secretário propôs uma alteração. Se houver entendimento, também pode ser feito no parecer do vereador Dinho. Caso não haja, retorna Vossa Excelência e na próxima reunião o senhor traz seu ponto de vista. Vereador, eu coloco em votação. Mais uma parte final da minha participação. Nessa linha do seu raciocínio, o vereador Afrânio exaura o parecer dele, tem que voltar para mim. Ele conclui seu parecer. Ele conclui o parecer dele. De vista. E vai para votação. E vai para votação. Ou seu parecer inicial, que é a normal tramitação do original, ou as correções feitas pelo vereador Afrânio. Pode retornar para mim e eu encaminhar para a educação. Não, o senhor já deu parecer pela normal tramitação, vereador Dinho. O senhor não solicita que retorne. O vereador Afrânio, sim, ele solicita uma reunião do secretário com o Sintrazem. O Sintrazem vem, ele pode ser convencido que no que o sindicato falou e o secretário melhore o parecer dele, ou ele pode concluir o parecer dele, e aí sim, tem o parecer dele e o seu. O senhor não pede para votar para o senhor. Nós podemos votar em tempo aí é outra situação. Pedindo para que o projeto vá à esfera legal, que o projeto nasceu lá, e o projeto venha para cá, contemplando... então eu quero falas aqui do Sintrazem e dos cofres da educação. Eu quero então propor a Vossa Excelência como autor, como relator, que nós encaminhássemos ao senhor e o senhor foi no seu parecer, faça isso. Posso, vereador Dalmo? Vereador? Obrigado. Não está. O vereador Dalmo. Mas eu acho que eu vamos dizer, tenho um espírito para buscar um entendimento. Consenso. Mas vamos ser mais... Mas vamos ser mais pragmáticos. Vamos ser mais pragmáticos. Eu estou disposto a buscar um entendimento. Claro. Secretário Maurício, o senhor mencionou que se a gente tirar o férias, recesso barra escolar, mencionando só o recesso escolar no artigo 83, no inciso 1º, a manutenção do recesso, e no segundo recesso, no terceiro, férias. Tirando e fazendo essa alteração. E no parágrafo 2º, ao invés de período de férias barra recesso, férias e recesso escolar, que teriam complementado, porque ali o parágrafo 2º ele faz o conceito dos dois. Aí manteria as duas palavras com e, não barra, talvez. Não, mas aí tem que saber sindicato. Aí tem que saber. Porque eu acho que ele, no parágrafo 2º ele é obrigado a manter os dois conceitos, porque ele menciona as férias. Mas assim, o acordo bom é acordo que é bom para todos. Mas claro. Com todo respeito, se me permitir, se eu falar demais, por favor, eu acredito que o projeto
pelo que eu vi o parecer aqui do vereador Afrânio, tem que voltar ao vereador Afrânio e ele pode fazer esses ajustes. Tá? Ou, se ele não quiser, fazer uma gentileza ao vereador Dinho de abrir mão do seu parecer e voltar ao vereador Dinho. Porque, no meu entendimento, já há um consenso aqui. Já há um consenso. Essa parte esperada. A grande questão, e aí o sindicato, aí que está a nossa divergência, é o conceito de recesso escolar. Nós demos a redação de recesso escolar. E a redação do executivo de recesso escolar, né, não poderia ser diferente do que o princípio legal. O executivo não pode mandar aqui um conceito que vai inventar de recesso escolar. Né? E o conceito está aqui. Está na lei. Período de interrupção temporária das atividades escolares, ficando o servidor em disponibilidade remunerada perante o estabelecimento de ensino. Isso é a lei, não pode mudar isso. Agora, se a Câmara quiser colocar algum parágrafo único, algum entendimento para a garantia desses 35 dias, e isso é consenso nosso, nós não vamos, eu sou professor, eu entendo isso. Né? Isso é uma conquista de que a convocação se dá por um caráter extraordinário, excepcional, por isso, me parece tudo bem. Então, a grande questão do Executivo tem a ver com o pagamento daquilo que está conceituado hoje, férias. Qualquer lugar que aparecer a palavra férias, dizem que cada juiz uma sentença, ele vai continuar dando as sentenças, e isso já está acordado. Né? Desculpa, vereador. Secretário, antes de passar a palavra ao vereador Afrânio, eu consulto os membros da comissão, especialmente dois relatores, tanto pro Vistas, quanto o vereador relator. Se eles se propõem, se eles têm interesse, que os projetos retornem aos dois, façam os seus pareceres, ouvindo já o secretário e ouvindo o sindicato, e na próxima reunião tragam os pareceres, tanto o vereador Afrânio quanto o vereador... Eu quero fazer... se houvesse entendimento, melhor ainda, vereador Fábio Braga. E aí cabe os dois vereadores se entenderem, porque acho que está muito próximo do entendimento. Concordo com o vereador Dalmo. Vereador Afrânio. Vereador Dalmo, eu queria propor o seguinte, 2 ou 3 coisas preliminarmente. Primeiro, neste caso aqui, cabe aquela máxima que não importa quem é o artilheiro, que nós precisamos é ganhar o campeonato. Com certeza. O protagonismo aqui não está em discussão. Tá? Acho que as palavras do vereador Dinho são mais fortes do que o relato dele. São muito fortes e muito equilibradas até. Então, eu vejo que tem um clima positivo de buscar uma solução. O que eu proponho, se Vossas Excelências concordarem comigo, é o seguinte: uma reunião no gabinete do vereador Dinho, de trabalho, com representantes do Poder Executivo que nos acompanhem e que a gente busque uma redação a partir dessa construção aqui e vamos trazer para a próxima reunião. Se possível, assino os 5. Fechou. É um encaminhamento para a gente superar isso e encontrar uma saída aqui. Vereador, porque o entendimento do sindicato, e o sindicato também, eu acho que deveria estar nessa reunião, porque o entendimento do sindicato, eu acho que, pelo menos, eu já incorporei, vamos dizer assim, o sentido maior da ideia. Vereador, o senhor, na verdade, só modificou do que nós solicitamos. Se trazer também para essa reunião. Viu, senhor vereador? O senhor só modificou das nossas palavras, apenas fazer uma reunião conjunta, e eu entendia que era individual. Reunião de trabalho, não uma reunião de comissão, mas uma reunião não, reunião de trabalho. Prévia. Vereador Dinho, para a Constituição. Isso. Eu consulto se todos os integrantes da comissão e da secretaria e do sindicato estão de acordo. Acordado para os 2 projetos. Tá bom. Tem para concluir, um projeto do vereador Fábio Braga, que ele autoriza o município a firmar convênio com as escolas particulares. Eu estou encaminhando a Vossa Excelência, a secretaria, para essa manifestação. É a compra de vagas e não trocar por IPTU, é outra coisa. Só peço para dar uma cenadinha. Assino com o maior prazer, vereador. Dinho, vai já...
Vereador Dinho, com a palavra, está liberado. Muito obrigado pela sua presença, a senhora também, do sindicato. Vereador Afrânio, temos 3 projetos, vereador Dinho, que é o relator. Não, tem um só aqui, presidente. Tu acompanha aqui, Dinho? Ô, Dinho, tu acompanha aqui, Dinho? Ô, Afrânio, aqui, ó. Utilidade pública. Obrigado, amigo. Esse aqui é o Fábio Braga, voltando para a educação. Presidente, posso narrar o meu? PL 17837, vereador Guilherme Pereira de Paulo. Ementa declara utilidade pública à Associação das Pessoas com Deficiência Visual de Santa Catarina. Eu vou suprimir o relatório. A certidão de diretoria legislativa dessa casa, a inexistência da legislação, parecer da Procuradoria é pela normal tramitação, o autor acosta documento, a Procuradoria entende que é legal o projeto. A manifestação do projeto 17837 é pela normal tramitação, senhor presidente. Tá, aqui já deu. Fred, foi bom, Fred? Eu tenho um. Eu digo que foi bom. Tens um. Foi bom a reunião. Pode ser um aqui, posso apresentar o meu? Pode, Fred. Eu tenho um projeto, vereador Dalmo, que é de origem do Poder Executivo, 17.855, que o prefeito, aqui na... Deixa eu ver se é isso mesmo. É. O prefeito aqui na mensagem, de número 28, eu vou ler só esse trechinho que é para justificar o meu voto. O prefeito diz assim, que, bem, ele está passando um terreno de 800 e poucos metros quadrados para o governo do Estado, para a Secretaria de Assistência e tal, nenhum óbvio. Da minha parte. Já de Atlântico, né? É isso? É. Só que ele diz assim, sendo que a área correta é a área verde número 4, conforme descrita na alteração proposta e na matrícula do imóvel. Bem, deveria, não sei se veio, mas deveria vir também um projeto de alteração do zoneamento, concomitante, para não fazer um CRAS em cima de uma área verde. Então, mas de qualquer maneira, como eles erraram no terreno, eles erraram na primeira vez, ele está mandando a correção, eu estou pedindo para a nossa assessoria de engenharia certifique, para a gente não fazer bobagem, e que desta vez está correto, e que a gente possa encaminhar no momento seguinte. E pedir ao prefeito que mande alteração de zoneamento. Mas o senhor é o relator ou é voto de vista? É vista. É voto de vista. O projeto original, mesmo? Está aqui, né? Está aqui. Não, esse aqui é o outro. É o mesmo? Esse é aquele do... Alvarecido, vereador Dalmo, normal tramitação. O senhor Dalmo. Sim. Não tem parecido aqui. Esse aqui é do magistério, esse é do magistério, amigo. CJ é meu. Esse é o magistério. Dalmo. Não, ele está lá com ele. Daí eu deu para normal a tramitação. O vereador Afrânio está pedindo para ir para a engenharia. Se os senhores quiserem ir para a engenharia... Não pode o voto do senhor daí hoje. Não passa. Tem muito projeto da tramitação, questão de ocupação de solo, não está passando pela engenharia. Vários projetos. Não é o primeiro, tem muitos que estão passando direto, e a engenharia não está dando parecer. Porque tinha pedido vista, acessou o pedido, acessou a assinatura. Então a gente não colhe a sua assinatura, eles mandam para a engenharia e depois a gente colhe o parecer terminativo. Tem nenhum problema. Não tem. Então. Acompanha aí. O show era isso? Tá, mas espera aí que tem 3 mil aqui. Tem um do teu correligionário também. Não, mas tem que começar a ter mais responsabilidade no trâmite dessas matérias. O CJ só pode jogar para baixo o que ela... Né, nós temos que analisar mérito. Não ver legalidade. CCJ. Não, mas... Não, é trâmite. Tem que se observar. Eu já ouvi, acho que isso, inclusive, está regulamentado. Viu, vereador Fred? Deixamos que observar também que eu já
já olhei na semana passada, vereadores da CCJ, que foi relator, não pode ser da outra comissão de mérito, e foi. É que o parecer da engenharia é que o parecer de projetos que versam sobre determinado cessão de uso de imóvel, questão de ocupação de solo, tem que passar pela engenharia da casa, é requisito para admissibilidade na Vereador Dinho, Vossa Excelência com a palavra. Sim, tem... Claro. A Procuradoria apoia a CCJ, pô. Senão não vamos suprimir as comissões. Aí para que vai passar na aviação se nós já matamos no mérito? Vereador Dinho. Não, agora que o senhor desligou. Deu. Presidente, eu tenho o primeiro projeto do vereador Tiago Silva, ex-vereador. É o projeto que institui a política municipal de cuidador cidadão no município de Florianópolis. É um projeto que teve bastante diligência externa e, no meu parecer, inclusive, eu faço baseado em pareceres da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Saúde. Então, do voto. O projeto diz o seguinte, ementa, institui a política municipal do cuidador cidadão no município de Florianópolis e dá outras providências. Diante de todo a tramitação aqui, que é tudo pela normal, inclusive na CCJ e na Procuradoria, levando em consideração a possibilidade de aprimoramento da matéria legislativa desta Casa no que tange as medidas políticas de saúde pública municipal, bem como corroborando com o posicionamento técnico da Secretaria Municipal da Assistência Social, juntado às folhas 41, a qual considera que leis como esta contribuem na transformação da realidade de parte da população florianopolitana, que necessita de um cuidador. Assim sendo, apresento parecer favorável à normal tramitação da matéria ao projeto de lei 17.419/2018 do vereador Tiago Silva. Não sei se acompanham, mas deram parecer tanto a Cláudia como a Secretaria da Saúde, tá? Como parecer da Cláudia aqui. Passa enquanto eu pego aqui o parecer da saúde e da assistência social. Tem mais dois aqui. Felipe David Souza, Maria Cláudia Goulart Silva, Fran, aqui está o parecer da Cláudia. O segundo projeto da tarde de hoje, na Comissão de Trabalho, Legislação Social e Serviços Públicos, é o projeto de lei 17.795/2019, do ex-vereador Tiago Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação de nascimento sem identificação de paternidade e defensoria pública. Então, esse projeto eu dei pela contrariei o autor, considerando que a legitimidade ativa para o ajuizamento da ação, Fábio Advogado, pode acompanhar aqui o parecer dos meus assessores, relatores e o jurídico aqui que eu concordei. Investigação de paternidade é estritamente do filho ou da filha, uma vez que o mesmo trata-se de direito personalíssimo e que, por isso, não pode ser exercido por outro, exceto o titular ou representante legal do incapaz. Considerando igualmente que o Ministério Público poderá somente ingressar com a suposta ação de investigação de paternidade de maneira extraordinária, somente após ser provocado pelo interessado, criança, ou pelo seu representante legal, e com evidências claras e positivas, tese esta defendida já pela RE número 248869 do Supremo Tribunal Federal de São Paulo, considerando que a própria Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, tanto como o Ministério Público de Santa Catarina, respectivamente em folhas 20, 21, 23 e 27 dos autos, se posicionaram contrário à matéria. Apresento o voto contrário à matéria
projeto de lei 17.795/2019, uma vez que este projeto fere os direitos constitucionais desta nação. São esses, Fábio, eu acho que podias pedir vistas, caso... Não, eu fiz o parecer já negativo. Foi todo baseado no... Eu também acho que é... Ah, tem outro. Desse aqui? Na verdade, o artigo 2º já tinha sido... Porque o artigo 2º ele mencionava competências, inclusive, para a Defensoria Pública e o Ministério Público, que já tinha sido suprimido. Na verdade, o projeto de lei dele ficou apenas que os cartórios, daí já é a decisão do STF que nós podemos legislar sobre, teriam que mandar mensalmente a questão de registro para o Ministério Público e para a Defensoria, né? Na verdade, a questão de ingresso já foi. Tem outro projeto. Eu acho também o projeto ele ficou inócuo assim, mas se pediram vista, ok. Não, é interessante. Porque o próprio vereador Tiago Silva sentiu na pele essa situação e acredito que ele deve ter uma propriedade bastante grande em relação ao sentimento de legislar em relação a essa situação. Então, no final, o projeto ficou só envio dos relatórios à Defensoria Pública e ao Ministério. Aonde ele fazia tentar regulamentar a lei do Ministério Público e obrigações que a Câmara não pode, foi suprimido no artigo 2º, numa emenda da CCJ, né? Mas mesmo assim dá pelo voto contrário à matéria, né? O do vereador Dinho, sim. O nosso da CCJ, ele suprime o artigo 2º e só mantém o primeiro. Eu vou pedir vista aqui para tentar contribuir. Trago na próxima. Aquele projeto do vereador Marquito, projeto de lei complementar 1690/2017, autor vereador Marcos José de Abreu Marquito, que dispõe sobre a obrigatoriedade de confecção e apresentação de plano de gerenciamento de resíduos sólidos para a realização de eventos de grande porte no município de Florianópolis. Eu já relatei esse projeto aqui, estou ouvindo ele. Isso, então, do voto, considerando que o projeto de lei complementar era para mandar para ele, na outra vez que esteve aqui, né? Lei complementar 1690/2017, não apresenta impedimento alusivo ao mérito em exame e sim melhorias à aplicabilidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Apresento parecer favorável à matéria, acatando a emenda supressiva juntada pelo autor desta proposição, as folhas 57 e 58, corrigindo os pontos técnicos levantados pela célebre Autarquia de Melhoramentos da Capital. Então, esse é aquele projeto que já teve na CONCAP e a CONCAP pediu para tirar suprimir um artigo ali, um artigo... São essas as três matérias deste vereador, presidente. Tem uma do Renato e do Marquito. Renato e Marquito. Concluído o nosso trabalho, declaro encerrada a nossa reunião.